Que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Yolanda, da Associação Espírita Lauro Machado. Estamos aqui hoje para mais uma palestra. E nós estamos estudando o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que nós vamos estar vendo hoje é a lição de número 12, padrão. Então, o que é um padrão que Emmanuel vem trazer para nós nessa lição? O padrão, segundo o que eu estudei, ele pode ser uma coisa assim geral, padronizada, que é igual para todos, ou ele pode ser uma coisa que tenha um diferencial. Então, isso pode ser chamado de padrão. E justamente sobre esta lição, o versículo que nos traz Emmanuel e comenta é de Atos, capítulo 11, versículo 24, que diz o seguinte: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, se nós formos buscar sobre este versículo, nós vamos encontrar uma fala de Barnabé. Então, nós vamos encontrar que está falando aí nesse versículo de Barnabé, um dos seguidores do Cristo. Barnabé, segundo o que nos conta a Bíblia, era um homem de bem. Era um homem amoroso, um homem justo, um homem que poderia ser um padrão naquela época. Hoje em dia, nós tivemos também algumas pessoas aqui no Brasil que poderíamos também chamar de padrão, ser considerado também um padrão. Assim como Chico Xavier, um homem humilde, um homem bom, um homem decente, um homem honesto, cheio de amor no coração. Então, poderia ser chamado também um padrão. Madre Teresa, até Divaldo, Irmã Dulce e outros que a gente desconhece. No Livro dos Espíritos, na questão 361, ela vem dizer sobre de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más. De onde vem? Porque Barnabé tinha qualidades maravilhosas, tinha virtudes que eram acima das pessoas daquela época. A resposta aqui então dos Espíritos é a seguinte: são as do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, podemos dizer que Barnabé, assim como essas pessoas que eu citei, são espíritos que já têm um certo desenvolvimento, uma certa evolução moral, que eles trazem já essas virtudes. No mesmo
Livro dos Espíritos, na questão 625, ela pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Qual seria esse tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para ser nosso guia e modelo? A resposta vem curta e diz: vede Jesus. Então, o nosso maior modelo, Jesus, e outros espíritos vieram para nos auxiliar também e seguiram os passos de Jesus, os seus ensinamentos. Então, eles também foram chamados assim, de padrão, como Barnabé. Livro dos Espíritos, a questão 886, ela nos diz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? A resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Barnabé tinha essas qualidades? Sim, com certeza. Era amoroso, era benevolente, era indulgente, perdoava. E nós temos ainda a continuação na questão 918 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os caracteres do homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, na lição, no capítulo Sede Perfeitos, nós temos uma indicação de como deve ser o homem de bem, o homem evoluído, aquele que quer deixar as coisas boas como lembrança, aquele que quer praticar o bem. E num resumo geral, no final dessa lição, diz assim: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então, esse seria o homem de bem. Ele, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Olha, então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, assim como no Livro dos Espíritos, vem grandes indicações, maravilhosas orientações de como proceder para seguir aí esse modelo que é Jesus e esse modelo de padrão que foi Barnabé. Então nós temos aí na lição padrão. Muitas vezes as pessoas pensam que ser um padre, ser um pastor, ou ser um pai de santo, ou seja, qualquer líder religioso, já é ser um ser iluminado, um santo.
Será que seria isso mesmo? Será que essas pessoas, o palestrante famoso, o padre, o bispo, o sei lá quem da religião, será que ele é um ser realmente elevado moralmente? Mas não é verdade. Não exatamente, não precisa ser, né? Basta querer e estudar, se preparar, e qualquer um pode chegar a essas posições. Olha só, então, se a pessoa quer ser um padre, não precisa ela exatamente nascer um espírito iluminado. Ela pode estudar, se preparar, fazer tudo o que é preciso para se tornar um sacerdote, e aí será um sacerdote, cumprindo direitinho as leis, estudando sempre, praticando bem, vai se iluminar cada vez mais, lógico. Assim como os pastores e os outros líderes religiosos também. O conhecimento intelectual, ele pode ser alcançado por quem se interessa em estudar. Não é condição moral elevada garantida. Não é. Então, qualquer pessoa que queira ser um pastor, ser um palestrante, basta ela estudar, se preparar, querer. A boa vontade é muito importante nesse caso, o estudo, né? E não é uma questão de espírito iluminado. Um líder religioso ou um palestrante, por exemplo, não é um ser de luz, não precisa exatamente ser um ser de luz. Pode ser que tenham, lógico, esperamos encontrar muitos seres de luz, mas isso não tem a ver com a pessoa que dar uma palestra ou ser um pastor, um padre, ser um ser de luz. Há uma pessoa que se dispõe a estudar, ele tem que estar disposto a estudar, a se inteirar um pouco mais sobre aquele assunto. Qualquer pessoa pode fazer o mesmo, é só querer. Assim como se prepara uma aula pelo professor, também se prepara uma palestra. Agora, os conhecimentos anteriores vão auxiliar? Se a pessoa já nasceu numa família espírita, ela vai ter mais conhecimento? Pode ser que sim. Tá? É provável que ela tenha alguns conhecimentos a mais, mas não necessariamente é preciso que ela tenha nascido numa família espírita, que seja espírita desde pequenininho, para que hoje ela possa ministrar uma palestra. Muitas vezes as pessoas que falam, às vezes as pessoas que falam nas palestras, que falam nas pregações, não realizam na prática do seu dia a dia aquilo que prega. Quantas pessoas pregam os ensinos de Jesus, mas na verdade no seu dia a dia pouca prática ou às vezes nada. É errado? Não é errado. Por quê? Porque ainda nós somos seres imperfeitos. Todo esse estudo, todo esse preparo que nós fazemos das lições são muito benéficos à nossa aprendizagem. Então, às vezes a pessoa acha que é um palestrante que está ensinando a todos, mas na verdade ele que está ali mais próximo dele mesmo é que está se beneficiando com isso.
Se formos esperar a perfeição para começar algum trabalho, nunca que nós vamos fazer. Já dizia Chico Xavier, que se ele fosse esperar as condições benéficas, tudo na sua vida ficar maravilhoso para ele começar o seu trabalho, ele não teria começado até hoje. É isso que ele diz. Ser médium e psicografar mensagens, tem gente que diz assim, é médium, muda até o tom de voz. Mas todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Então, ser médium não é assim uma coisa do outro mundo. Não, mediunidade sempre existiu e não é de posse dos espíritas e nem dos espiritualistas, é de todos. A mediunidade não é propriedade dos espíritas ou de espiritualistas, é uma faculdade inerente ao ser humano, assim como os outros sentidos, como a visão, a audição, etc. Nós temos também a mediunidade. Todos nós, no dia a dia, estamos em constante interação. Isso já significa que estamos usando os nossos dons, às vezes inconscientemente, pois os dons, eles são naturais. Então, a pessoa que tem uma certa evolução espiritual já adquirida, ela já traz e não precisa ir em lugar nenhum para passar aquilo para os outros. No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, dentro das conduções, ele pode estar passando, né, esses conhecimentos, esses ensinos que ele já tem adquirido. Hoje em dia nós vemos, principalmente na área da informática, os jovens pesquisam e têm grande conhecimento sobre assuntos específicos e eles podem orientar e ajudar na sociedade. Isso não é uma coisa do outro mundo, é só se dedicar. Só querer, ter boa vontade, que todos conseguem. Mas, para fazer com que a luz de Deus chegue aos corações necessitados, tem que se ter algo a mais, algo de moral cristã. Isso tinha Barnabé, que ele não fazia só essas coisas da matéria, que estudando, que tendo a parte intelectual desenvolvida, podemos conseguir. Ele fazia as coisas, ele chamava as pessoas, ele imantava o coração das pessoas e trazia para Deus. O nível de qualidade e de virtudes muito avançado. Isso é o que Barnabé tinha, para que os ensinos do Mestre Jesus não fossem apenas vistos como palavras bonitas, mas que chegasse aos corações dos necessitados. Essa condição iluminativa não se consegue nos meios acadêmicos, mas na fé viva e na prática dos ensinos de Jesus. Então, isso tinha Barnabé, por isso foi chamado padrão pelo Espírito de Emmanuel aqui nessa lição. Barnabé teve uma morte violenta enquanto fazia uma pregação, foi retirado e foi apedrejado. E assim foi o seu desencarne. Um homem de bem,
um homem bom, um homem que soube trabalhar os ensinos de Jesus em benefício do povo. Graças a Deus e muito obrigado a todos.